Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Você certamente já ouviu falar do pickleball, uma modalidade que virou uma explosão nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil, onde também promete ser uma febre e atrair muitos interessados. Por isso, o podcast Tênis Brasil desta semana conversa com Fernanda Jubran, que é presidente da Federação Paulista de Pickleball e tem feito uma série de ações para alimentar a modalidade. Fernanda, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Obrigada, Zé, é um prazer. Nossa, é uma honra estar aqui com você. Fernanda, conta um pouquinho pra gente como é que chegou o pickleball aqui no Brasil, né? Ou até se quiser começar até por um pouquinho da história da modalidade mesmo, né? Acho que seria legal para o pessoal que está em casa, que ainda não teve contato, entender um pouquinho. E como é que o pickleball chegou aqui no Brasil, que hoje já está com um monte de campeonatos, já tem muita gente praticando, uma série de academias, já está espalhado pelo Brasil. Dá uma geral aqui pra gente. Bom, o pickleball ele nasceu por volta de 1965 nos Estados Unidos, né, num grupo de amigos que criaram, para se distrair, fizeram umas raquetes menores que a de tênis, de madeira mesmo, e criaram uma bolinha que eles tinham um cachorro que chamava Pickle, e aí eles jogavam eles pegaram uma raquete, uma rede de tênis e adaptaram numa quadra menor, e quando jogava a bola, o cachorro ia lá e pegava a bola. Então ficou pickleball, segundo dizem, por causa dessa história, né? E aí, nos anos 70, ele foi sendo difundido naqueles condomínios da terceira idade, que são muito estruturados nos Estados Unidos. E nos anos 90, ele foi aumentando com outras idades, né, jogando. E basicamente na pandemia tomou um corpo absurdo nos Estados Unidos, né? Assim como eu acho que o beach tênis tomou um corpo grande aqui no Brasil, né? Na pandemia. E as marcas começaram a investir nesse esporte. E hoje são cerca de 50 milhões de jogadores nos Estados Unidos, né? 50 milhões? Caramba! Ele é uma mistura do tênis, do badminton e do ping-pong, né? É uma quadra 13 metros por 6, né? Ou seja, só para ter uma dimensão, numa de tênis cabem 3 de pickleball. Ele tem uma zona de não voleio, que a gente chama de kitchen, que a pessoa, para fazer o voleio, ele tem que ficar fora, você só pode invadir quando a bola pinga, né? E ele é um jogo que é muito inclusivo, ele pode ser jogado em todas as idades, né? Aqui no Brasil, a gente tem até categoria 80 a mais, né? Nos Estados Unidos tem 90 a mais. Eu tive a oportunidade num campeonato, eu e meu filho, da gente jogar contra um casal. O senhor tinha 90 anos, foi tenista e tinha um smash absurdo com 90 anos, assim. Que incrível. E eu acho que ele também, nos últimos 5 anos, especialmente nos Estados Unidos, e a gente vê esse crescimento também em progressão geométrica na Ásia, ele tem avançado muito em termos de alcance, né, de pessoas que estão, de adeptos, porque ele é um jogo que ele começa com um ping-pong gigante, mesmo quem nunca teve experiência anterior com raquete, e ele fica muito sofisticado num nível avançado, né? E hoje, isso é uma tese minha até, eu acho que hoje com essa questão da gente estar tudo muito rápido, dessa coisa da gente querer ter um retorno imediato das coisas, como você começa a jogar o pickleball em 2 meses, você já pode participar de um torneio numa categoria iniciante, porque você se diverte, né? Então você tem um retorno rápido desse efeito de você poder já estar participando com mais pessoas, diferentemente de outras modalidades de raquetes. Eu não sei te dizer do beach tênis, porque na verdade eu sempre joguei tênis, mas no tênis isso não é uma crítica, é só uma constatação.
No tênis, realmente, para você poder participar de um torneio, você tem que treinar no mínimo 2 anos, né? Sem Eu dúvida acho. alguma. Uhum. É. Mas assim, ele é um esporte que veio para agregar, ele não veio para substituir o tênis, nem para Claro. substituir o beach tênis e qualquer outro de raquete. Ele é zero excludente, muito pelo contrário. O que eu acho que pelo fato da quadra ser menor, ele e ter essa facilidade, especialmente desde o começo, você consegue juntar pessoas com um perfis diferentes, né? Então, e idades diferentes. Eu falo até que isso está na minha própria casa. Meu pai, que tem 77 anos, eu e ele, a gente joga campeonato, assim como ele joga com o meu filho, que tem 11, vai fazer 12, e assim vai. Então, ele é muito democrático e muito agregador. Então, a gente vê aqui na nossa comunidade do pickleball, que a gente chama, famílias brincando juntas, Sim. e o pickleball sendo essa liga, essa cola, né? Mas, Fernanda, lá nos Estados Unidos tem uma briguinha entre o pessoal do tênis e do pickleball, acho que nem tanto pela ocupação pelo esporte em si, mas pela ocupação do espaço, né? Que as quadras públicas nos Estados Unidos de tênis acabaram sendo invadidas, entre aspas, pelo pessoal do pickleball, e aí gerou um pouco de atrito ali, né? Eu acho que não ocorre assim uma briga institucional, né? Eu acho que é mais uma questão de oferta e demanda, e aí, como o pickleball vem crescendo, como eu te disse, em progressão geométrica no mundo todo, e os espaços são espaços limitados, então muitas quadras de tênis lá acabaram virando de pickleball, né? Mas o que eu estava falando para você antes é que realmente o pickleball, a grande característica é essa, ele é a cola que acaba unindo uma família, né? Pelo fato justamente dele ser extremamente democrático. Sem dúvida, que uma coisa que o beach tênis também trouxe, né? Com diferença do tênis, né? Tem silêncio também no pickleball? Se pede silêncio ou é aquela agitação do beach tênis? Como é que é o clima do pickleball? Ele é mais parecido com o tênis nisso, né? Ele não tem aquela vibe mais de praia, como do beach, que acaba envolvendo música alta, enfim, mas não, eu acho que o pickleball ele é mais parecido com o tênis nesse aspecto, né? Acho que tem questão de torcida, tudo, mas logicamente que no tênis já existe um protocolo, né? De certa forma conhecido em relação à postura de audiência em quadra, né? No pickleball está sendo construído, porque é um esporte bem recente, mas eu entendo que a liturgia é muito semelhante nesse sentido, né? Porque é um esporte muito rápido, requer concentração, e até o próprio comportamento do público americano, que é de onde surgiu, a gente vê uma atitude muito, muito semelhante com a do tênis, né? Em termos de audiência, assim. Postura de audiência. Conta um pouquinho para a gente, Fernanda, como é que surgiu então, como é que chegou o pickleball aqui no Brasil, como é que ele tem se estabelecido, ele já conseguiu entrar em muitas praças, conta para a gente como é que está a situação hoje no Brasil. Então, inicialmente, ele começou junto com São Paulo e Minas Gerais também, Governador Valadares, né? E aqui em São Paulo parece que o Jason chegou a jogar nos Estados Unidos, né? E montou uma quadra e chamou o Mado, que é o dono da arena hoje, que é Pickleball Point, que é uma das melhores arenas de São Paulo. E o Mado estava indo para os Estados Unidos e acho que jogou uma vez lá no Jason, né? E foi para os Estados Unidos e se apaixonou, porque lá ele teve a filha dele, acho que mora lá, e teve a oportunidade de jogar com mais frequência lá. E quando ele voltou, ele falou, nossa, isso aqui vai estourar e é o que eu gosto. Ele jogou tênis e jogou golfe muitos anos, e acho que ele estava numa fase de transição de carreira, se aposentando, e aí ele trouxe umas raquetes dos Estados Unidos e falou, vou mostrar isso para as pessoas
em São Paulo. E aí ele conseguiu um espaço lá, na época, no Parque do Ibirapuera, nas quadras, que eram 2 quadras poliesportivas, que hoje são as quadras de saibro da Renault, né, de tênis. Ele conseguiu fazer a marcação no momento que a Urbia estava assumindo, tinha acabado de adquirir a concessão lá do Parque do Ibirapuera, e começou a chamar as pessoas para conhecer. E nisso ele começou, de repente, já tinham 80, 100 pessoas jogando ali, né? E aí eu conheci o Mado no Ibirapuera também, né? E eu estava indo para os Estados Unidos na semana seguinte, também eu com meu marido, a gente se apaixonou pelo esporte. Eu já tinha parado de jogar tênis desde quando eu havia engravidado do meu filho. E aí, nossa, a gente se apaixonou. Meu marido também tinha parado de jogar tênis por uma questão, que ele estava com uma questão na lombar. E aí, o parque estava nessa fase de negociação dos espaços lá, né? E aí eu sou advogada, eu falei, nossa, precisamos constituir uma associação aqui para a gente negociar com o parque, com a Urbia e tal. A gente criou uma associação que chamava Pickleball Sampa. E aí eu falei, precisamos arrumar recurso para essa associação, vamos organizar um torneio. E o Clube de Campo São Paulo já tinha 3 quadras de pickleball e 7, na verdade, e 4 marcadas, né, numa poliesportiva. E aí eu pedi para o Fred Wagner da Trek se ele podia apoiar a gente com camisetas. A gente fez um primeiro torneio, foi um sucesso, assim, foram 320 inscrições, pessoas que já tinham jogado nos Estados Unidos, estavam lá jogando com a gente, jogavam também no clube de campo, e pessoas que queriam conhecer o esporte. Fizemos um primeiro torneio, foi super bom, aí fizemos um segundo torneio, e aí nisso o Paulo André já tinha constituído a Confederação Brasileira, e aí ele me convidou para ser a presidente da Federação Paulista. E eu aceitei, eu falei, olha, Paulo, eu nunca fui, né, o máximo de experiência que eu tive foi ser presidente do centro acadêmico da minha escola e participar do diretório acadêmico da faculdade de Direito. Nunca participei de federação e fui federada do tênis, sei lá, na minha adolescência, né, pro clube, e olhe lá. Então, mas são 3 requisitos que eu 3 condições, na verdade. Uma que eu entendo que tem que ser um trabalho voluntário, porque eu acho que, e sem entrar em mérito, não é o que é certo e o que é errado, eu falei, para mim só faz sentido se for voluntário, porque eu advogo e meu trabalho vem da advocacia. Segundo, que acho que tem que ter um propósito de fomento público, né, do esporte, saúde pública. E terceiro, eu quero assinar, porque eu quero ter que tudo passe por mim, né. E eu sempre também eu sempre fui muito ligada a essa parte de voluntariado, e eu sempre quis ter um projeto vinculado a esporte que fosse focado em adolescentes, né? E aí, através desse convite, eu falei, nossa, tá aqui uma oportunidade de juntar inclusão com esporte e educação, né? E aí nisso surgiu o Pickleball Transforma. Através dessa questão da federação. Que é um instituto à parte da federação. Na verdade ele começou na federação, né, e hoje ele é um instituto à parte, porque a gente entrou com os projetos na Lei Geral de Esportes, né, na Lei Pelé, que na verdade você, com a Lei Pelé junto, né, que aí você consegue patrocínios incentivados, que a gente chama, através do benefício do imposto de renda, né? As empresas conseguem abater esse valor que elas aportam no projeto do que elas têm a pagar de imposto de renda, né? E aí a gente está com alguns projetos tramitando, que devem ser aprovados logo mais, né? O Ministério do Esporte tem feito um trabalho muito bonito nesse sentido, né? E a gente vê grandes projetos de esportes, e um projeto que eu me inspiro muito, que é o Instituto Reação do Flávio Canto, no Rio de Janeiro, né? Que é do judô. Excepcional.
E é onde eu quero chegar com o Pickleball, é o grande projeto inspiracional para mim. E a gente tem 3 viés, um é inclusão, que aí são os projetos nas comunidades, em favelas, né? E também projetos em espaços públicos, em parceria com a Secretaria de Esportes daqui de São Paulo. A gente tem o capacitação, que hoje a gente já tem 20 meninos, a minha meta é chegar em 100, que aí a gente seleciona adolescentes de 16 a 24 anos, que moram em locais com CEPs favorecidos, e aí a gente os capacita a virarem coaches, paga a faculdade de educação física e dá uma bolsa auxílio, e isso a gente forma a base, né, a base de capacitação, de professores do esporte, e esses professores, eles acabam dando as nossas clínicas, eles dão aulas nos clubes, eles dão aula, né, nesses projetos de inclusão, e a gente tem o pré-alto rendimento, que é de 12 a 16 anos, que aí são todas as classes sociais, focado muito em saúde mental para adolescente, porque eu acredito muito, esse exemplo que eu tenho, que eu vivo na minha casa, que só o esporte consegue equilibrar essa questão do digital nos adolescentes, né? Então, são esses 3 viés do projeto. Esse alto rendimento, ele com finalidade mesmo de peneirar e encontrar jogadores de bom nível. Pensando em atletas no futuro, porque a gente tem informações de que informações assim, lógico, extraoficiais, de que esse esporte vai virar olímpico, né? Mas pensando aqui, daqui 10 anos, considerando que vira olímpico em 36, a gente já tem uma geração de atletas desse esporte, né? Então, trabalhando a base mesmo do esporte, e aí o Pickleball Transforma, o Instituto Pickleball Transforma fica no pré-alto rendimento, porque a confederação, junto com a federação, também está criando outro instituto, que é o Índices, que aí pensando no alto rendimento, que aí esses do Transforma, que querem seguir para o alto rendimento, vão para o Índices, que é o outro instituto, né? Então, nós começa com saúde mental, dá essa experiência, são treinos semanais, enfim, a gente dá o equipamento, a gente tem o time do Pickleball Transforma, mas quem quer ir para o nível muito avançado, que é o alto rendimento, aí migra para o Índices. Olha que beleza, realmente uma escala progressiva que é o ideal para o esporte, né? De você fomentar, primeiro se popularizar, fomentar, ou dar oportunidade para todo mundo e de repente ir peneirando os talentos ou quem tem um potencial melhor, né? Eu acho que o caminho está muito bem traçado, Fernanda. Diz uma coisa, em relação à profissionalização, por exemplo, o esporte ser mais profissional, torneios dando dinheiro, isso dos Estados Unidos nós estamos vendo muito forte já, né? Já, obviamente não chega aos níveis do tênis, né? Com uma premiação muito grande, mas me parece que já atingiu um nível de prêmio do beach tênis, né? Parece que já está mais ou menos nesse nível. Nos Estados Unidos tem muita exibição, tem muito torneio, tem ligas separadas, então já está bem profissionalizado. Nós estamos até vendo vários jogadores que passaram muito bem pelo tênis profissional, tipo o Jack Sock, ele jogando no pickleball. O Jaime Onsins, nosso capitão da Copa Davis, é um grande adepto lá do pickleball nos Estados Unidos também. É o número 150 a mais. Pois é, o filho dele joga super bem também. E como é que estamos por aqui em termos de profissionalização do pickleball para atleta e para campeonato? Então, hoje a gente tem a categoria Pro, inclusive a gente tem seleção paulista. Hoje existe a Copa das Federações, né, que vários estados participam. A seleção paulista foi a maior delegação enviada para a Copa das Federações, que foi realizada pela CBP em outubro, na Bahia, né? Nós mandamos 16 atletas com uma equipe multidisciplinar, foi fisioterapeuta, foram 3 técnicos enviados. Nossa comissão é uma comissão muito competente, né? Ficamos em segundo lugar, ficamos muito felizes com o resultado.
Nós também temos a seleção brasileira, né? A Confederação enviou uma equipe grande para o Mundial, que ocorreu agora nos Estados Unidos. Desculpe, a Copa das Federações foi em setembro e o Mundial em outubro. Também enviou 16 atletas, uma equipe multidisciplinar, foram 68 países, a equipe mais estruturada foi a equipe brasileira, né? A Confederação está de parabéns nisso. A gente tem percebido que a gente ainda tem muito a avançar em termos de profissionalização, e isso faz parte, né, próprio do crescimento do esporte, né? A gente, até para pouco tempo de federação, hoje em São Paulo nós somos 400 federados, né? Para pouco tempo de federação e de confederação, o esporte está indo muito bem em termos de estruturação, né? Eu vejo que a gente está crescendo também em progressão geométrica. Hoje, aqui em São Paulo, nós temos ótimos patrocinadores, né? Então, acreditam no nosso propósito. Ano que vem, a gente vai ter aqui na federação grandes torneios, né? E o PRO está se capacitando cada vez mais, né? Então, a gente chegou a gente está tendo esse intercâmbio com atletas brasileiros e também estrangeiros que moram nos Estados Unidos, né? Mas a velocidade das coisas que acontecem nos Estados Unidos é completamente diferente do que acontece aqui. Lógico, lá tem muito mais tempo, e o capital americano é impressionante, assim, mas eu posso dizer que eu sou muito grata e estou muito feliz da forma que as coisas estão acontecendo aqui. O pickleball tem já um calendário firme, né, constante no Brasil, tanto na Confederação como na Federação Paulista? Sim, a gente, inclusive, esse ano, em 2025, aqui na Federação Paulista, a gente criou os PKBs 500, 750 mil, né, e os 250 que são das arenas que a gente chancelou. A gente já tem interclubes, né, o segundo ano de interclubes. A Confederação Brasileira já vai para o terceiro ano de Campeonato Brasileiro. Esse ano, em 2025, foram 1.200 inscrições, tivemos atletas do Brasil e da América Latina. A gente está negociando a vida do Pan-Americano aqui para São Paulo, né, junto com a Confederação Brasileira. Muitas arenas estão sendo abertas, não só aqui em São Paulo, como no Brasil todo, né? Eu posso falar mais pelo estado de São Paulo, mas eu, no modo geral, posso dizer que está indo muito bem no Brasil também, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que 2026 vai ser um ano muito, muito feliz para o pickleball. Aqui em São Paulo eu já visitei alguns lugares, algumas arenas, como você diz, academias, né, de prática exclusivamente de pickleball, inclusive tem algumas que mesclam, né, tênis com beach, com pickleball. Tem algumas que já surgiram só com pickleball, algumas cobertas, algumas com muitas quadras, quer dizer, coisas muito já direcionadas mesmo, né? Então a gente vê que aqui o movimento em São Paulo está bem firme, né, crescendo, mas com constância, e isso acho que chama muita atenção para a gente que está praticando esporte, né? Não é o beach que tem aquela explosão, de repente foi para todo quanto é lado, mas é um crescimento constante, chegando em vários níveis, né? Isso é bem claro, né? No Brasil isso acontece também? Você tem essa noção do que acontece nos outros estados? Então, eu vejo que no Brasil, Minas Gerais, eu acho que tem um destaque, Fortaleza está indo muito bem, no Paraná também, que eu tive notícias, né? Bahia está indo bem também, mas não da forma que está sendo em São Paulo, porque São Paulo, por uma questão histórica, acaba acontecendo tudo primeiro, né? Aqui, a gente percebe que nos condomínios, os condomínios, muitos estão implantando quadra de pickleball, não só condomínios já existentes, como condomínios em fase de lançamento e novos que estão a lançar. A gente tem conversado muito com as incorporadoras imobiliárias, né? E isso também faz parte do próprio estilo nosso de São Paulo, né? Agora falando de capital. Então, os condomínios cada vez mais vão estar trazendo o clube para dentro do empreendimento, né? Por uma questão de trânsito, questão dessa vida corrida que a gente tem aqui na capital de São Paulo, né?
os próprios empreendimentos exclusivos para esportes, a gente vê que saiu o The Club agora, vai sair o Beyond, eles todos têm quadra de pickleball, né, pegando muito desse movimento que veio dos Estados Unidos e que está acontecendo aqui em São Paulo, né. A gente vê também os condomínios no interior, esses grandes condomínios, Fazenda Boa Vista, Quinta da Baronesa, Larissa, todos com quadra de pickleball, né, e com inclusive, previsões de aumentarem as quadras de pickleball, em termos de quantidade. A gente vê condomínios já antigos aqui que estão pegando espaços e fazendo quadras de pickleball, né, e os clubes, né, os clubes estão cada vez mais adeptos. Pra você ter uma ideia, no primeiro Interclubes, que foi um piloto que a gente fez ano passado, tinham 8 clubes, hoje, desse ano, fizemos em 2 etapas, já tem 18 clubes, e a previsão ano que vem é muito maior. No interior, a gente vê também o crescimento de arenas exclusivas de pickleball. A gente tem grandes arenas, a gente tem em Paulínia, a gente tem em Tietê, a gente tem em Jaú, a gente tem em Araraquara, enfim, Vinhedo, Valinhos, desculpe, Indaiatuba, e São José dos Campos e outras cidades que estão vindo, desculpe se eu não lembrei outra, mas assim, estão crescendo, né? A nossa ideia, inclusive, ano que vem é trabalhar bastante o interior e os clubes, né? E é um trabalho que a gente tem feito muito, tentando mostrar que o pickleball é um esporte democrático, é um esporte que veio para agregar, e é um esporte que consegue trazer toda a família e os amigos, né? Quadra pública, Fernando, existe? Quer dizer, eu quero experimentar pickleball, eu quero, né, sentir como é que é o jogo. Sim, a gente junto com a CBP, e a Secretaria de Esportes, que apoia aqui da capital de São Paulo, que nos apoiou bastante nesse projeto. A gente tem as quadras do Centro Técnico do Pelézão, que são 4 quadras, que agora a gente está na Lapa, que a gente vai ampliar ano que vem, estamos negociando a ampliação. A gente tem o Serete, que é um parque muito bonito na Zona Leste, com 4 quadras, e lá a gente tem aulas gratuitas, tanto no Pelézão quanto no Serete, e também nos finais de semana o uso aberto das quadras, né? A gente também tem a quadra do Ibirapuera, né? E agora a gente está nesse trabalho de também colocar quadras em outros parques públicos. Que é uma briga muito minha em relação ao tênis, né? Eu acho que todo parque público de qualquer cidade, principalmente, né, em São Paulo, né, pegando bem o exemplo de São Paulo, deveria ter uma quadra de tênis, nem no caso, quadras de pickleball, né, porque é público, o espaço é muito grande, o custo é muito barato. O pickleball é praticamente a mesma coisa que o tênis, é a resina sintética, que são as quadras de pickleball, né? É uma areia asfáltica, né, na verdade, ela tem na verdade, uma composição um pouco diferente, mas ela lembra muito a areia asfáltica da quadradura de tênis. Isso. Então, ela é mais lenta. Uma negociação com a Secretaria Estadual para você chegar em várias prefeituras e tal, e construir nos parques públicos, que qualquer cidade tem, acho que isso seria um grande incentivo para o esporte e, obviamente, para as modalidades em si, né? Essa é uma minha luta em relação ao tênis de décadas, que eu acho que eles ainda não conseguiram entender que esse seria o caminho mais interessante, né? E eu acho que é uma junção, assim, ao meu ver, eu já tive essa oportunidade de sentar com o Renato Feder, o secretário de Educação, eu acho que é uma união, é uma junção com a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Educação, porque é muito importante colocar também o esporte dentro das escolas, né? Sim. Que é uma coisa que a gente está fazendo, através, inclusive, do Transforma, a gente tem colocado o pickleball em algumas escolas, as escolas como demonstração em escolas particulares, mas agora a nossa ideia é colocar nas escolas públicas. A gente também tem como objetivo colocar nos CELs, que são aqueles centros, né, que tem da prefeitura, e
também sentar com o governo do estado, pensando, mas isso tudo é uma construção, porque não é assim, Shazam, e as coisas acontecem. Não, isso não tem a ver com questão de morosidade, não é isso, mas assim, a nossa equipe da federação também é uma equipe pequena, sim, e eu fico agitando tudo, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Isso está na nossa pauta, e eu acho que se a gente fazendo um trabalho coeso, e também um trabalho sustentável, a gente consegue crescer de forma orgânica, né? Porque senão sai dando tiro para tudo quanto é lugar, não. Eu acho que dessa forma a gente está conseguindo mostrar o nosso trabalho, está conseguindo mostrar o esporte, e o resultado está aí na própria capital de São Paulo e no estado, né? Sem dúvida. Eu ia te perguntar a questão do material esportivo, né? Me parece que o material ainda é todo importado. Como é que se faz para obter? A dificuldade é grande ou se encontra já no Brasil? Não, hoje as grandes marcas já estão aqui no Brasil, né? A Iola é a marca, uma das marcas que tem site aqui. A Mormai também está entrando com pickleball. Tem a Kona, que é uma empresa 100% brasileira, que também trabalha com pickleball. Tem a Drop Shot, enfim, essas marcas grandes que algumas estão no tênis, outras no beach tênis, outras nas duas, né? Já é fácil comprar raquete de pickleball hoje no Brasil. E a bola? Que a bola é diferenciada. O pessoal que está em casa talvez não tenha visto ainda, é uma bola plástica, quase o dobro do tamanho do tênis, né? E ela também, várias marcas tem também, né, todas essas, a Iola tem, a Kona, a Mormai, enfim, todas essas, a confederação tem a bola dela também oficial, da Max, então assim, é muito fácil adquirir. Para a gente encerrar, Fernanda Jubran, me diz o seguinte, você falou do Mundial em 68 países, isso é uma das primeiras regras para uma modalidade de pleitear a sua entrada no programa olímpico, né? Ele tem uma internacionalização muito expressiva, né? E me parece que o pickleball já está com pelo menos esse elemento muito bem definido. Enfim, a ideia, a gente ouve, né? Assim, eu acho que ele deve entrar como demonstração, não sei se em 28, mas em 32 provavelmente, né? 28 era perfeito, porque é Los Angeles, né? Exato. Muito bem ali combinando com... Mas a gente só vai ter a certeza no que vem, né? Uhum. Mas está tendo um trabalho grande aí da própria confederação junto com os outros países, né? Juntando aí os países pan-americanos, e os Estados Unidos é muito forte nisso, né? Para incluir o pickleball como uma modalidade olímpica, né? Enfim, acho que a gente, chegando a esse momento, o Brasil vai estar muito bem preparado para isso. Porque isso muda muito para a própria modalidade. No momento que ela é uma modalidade olímpica, né, ela passa a entrar no programa do próprio Comitê Olímpico Brasileiro, do COB, com verbas, com uma série de benefícios que só ajudam o crescimento, né? Espero que mais interesse, seria, sem dúvida alguma, um passo importante para vocês, né? Sem dúvida, assim, pensando em uma questão bem difusa mesmo, né? Hoje hoje são os nossos patrocinadores maravilhosos, eu falo, que apoiam o nosso projeto, né? E aí toma uma outra proporção, mas uma coisa de cada vez, né? Eu acho que a gente tem que planejar o futuro, mas com muita lucidez do presente, né? Não, mas é legal, Pedro, a estrutura que você me contou aqui, que o pessoal em casa observou, está muito bem estruturado, né? Com base, pensando em alto rendimento, pensando a longo prazo, sem pressa. Eu acho que vocês estão bem estruturados, tenho certeza que o pickleball só vai aumentar o seu sucesso. Porque crescendo de uma forma sólida, com os valores bem definidos, os propósitos e tudo de uma forma muito transparente, eu acredito que o sucesso é o único caminho. Sem dúvida alguma. Fernanda Jubran, presidente da Federação Paulista de Pickleball, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil e desejar muito, mas muito mais sucesso para vocês em 2026.
Obrigada, Zé. Obrigada pela oportunidade de falar do nosso projeto, para falar da federação e um pouco da confederação. E espero você de novo, né? Pra jogar. Vou lá, vou praticar. Já que no tênis eu não dei muito certo, eu vou lá para o pickleball ver se eu consigo recuperar os 60 a mais ali. Foi muito legal aquele torneio e eu tenho certeza que ano que vem teremos outros. Sem dúvida alguma. Obrigado, grande abraço, Fernanda. Obrigada, grande abraço. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.